Bom, gente, boa tarde. Nossa, eu falo alto e não com o microfone. Foi para acordar agora da tarde, né? Desculpem. Meu nome é Rogério Borba. Eu sou advogado não só na área ambiental, mas principalmente na área ambiental e trabalho muito com o direito de saneamento, direito de energias, né? Enfim, também sou professor universitário, leciono direito ambiental, entre outras coisas. E a minha proposta hoje, nesses minutos, né, é conversar um pouco sobre a política ESG, ou, em português, ASG, né, que é Ambiental, Social e Governança. Para traduzir, né, o que é isso? É uma política em que as empresas elas implementam mecanismos de otimização e de organização das empresas. Então, o que isso pode ser útil para as pessoas, do ponto de vista mais pragmático? Primeiro, nós estamos falando de empresas pequenas, médias e grandes. Eu vou dar um exemplo, não vou dizer o nome, doutor Marcos, mas para não... Um shopping grande na Barra que tem uma logo verde. Ninguém vai saber qual é. Tá? Algum tempo atrás eu participei indiretamente, do relatório ESG que eles estavam produzindo. E ali, esse relatório, por que ele é importante? Para a captação de recursos, para satisfação aos acionistas, para promoção junto aos stakeholders. O negócio pequeno, médio ou grande, para expansão nós precisamos de dinheiro. Eu tenho um amigo que fala, é muito melhor você investir, dá muito mais lucro você investir com dinheiro alheio do que com o próprio dinheiro. Né? Então você tem que captar dinheiro, porque você tem o quê? Mais liberdade, mais tranquilidade. Quando você investe o próprio dinheiro, você fica naquela insegurança. Se der errado, eu vou falir, eu vou passar fome. Então é muito melhor você captar recursos alheios. E a política ESG ela é interessante porque ela te garante, primeiro, uma fonte específica de captação. Existem fundos de investimento específicos só para políticas verdes. E mesmo os fundos que não são ditos verdes, eles têm um percentual cada vez maior dessa parcela de dinheiro que deve ser investido em negócios verdes. E empresas públicas que trabalham com recursos públicos de maneira geral, eles têm obrigatoriedade de investir em negócios sustentáveis. Então, eu ter um relatório que diga que eu sou ambientalmente correto, que eu atendo à política ESG, é fundamental. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que trabalhar as três esferas. Ambiental. Né? Esse shopping que eu mencionei, ninguém sabe qual é, ele até que faz uma política bacana, mas eu vi um outro shopping que a política ambiental dele era exclusivamente reciclagem de latinhas e de papelão. Por quê? Porque você tem na praça de alimentação, as pessoas bebem refrigerante em lata, pega essa lata e recicla. Pega o papelão do transporte das mercadorias e recicla. Ponto, acabou. Isso é muito pouco, mas atende aos investidores. Na parte social, você tem lá a inclusão de pessoas, né, ditas de minorias políticas, que na verdade são maioria quantitativa, mas que têm uma minoria. Então, por exemplo, mulheres. Mulheres são a maioria. Na advocacia, são 56% na advocacia, mas nós tratamos como uma minoria política. E aí você fala, não, aqui na empresa nós temos a maioria de mulheres. Nossa, nós temos uma cota para pessoas negras. Nós temos uma cota, pessoas pretas. A diferença é que preto é cor de pele e negro é identidade racial. Então, a política pública fala em pessoas pretas. Ah, mas nós incluímos pessoas com deficiência, incluímos, e agora o espectro aumentou. Bom, aí vem para a parte de governança. Quantas dessas mulheres, quantas dessas pessoas pretas estão em cargos de liderança? Ah, não, nós temos uma gestora que ela é sensacional. Ela é chefe do quê? Da limpeza. E é isso. E eles colocam em relatórios como se fosse a melhor coisa do mundo. E por incrível que pareça, funciona. Por incrível que pareça, os stakeholders ainda estão aceitando isso como algo razoável. Pois bem, isso está mudando. Por quê?
Porque na inclusão de novos negócios, há um represamento de recursos para projetos verdes. Me permitam chamar de projetos verdes. Existe mais dinheiro do que gente produzindo. Só que a comprovação, porque você vai pegar o dinheiro dos outros. Legal, essa parte todo mundo gostou. Agora, quando eu pego o dinheiro dos outros, eu tenho que comprovar como eu estou gastando esse dinheiro. E aí eu vou produzir um relatório. Quem é mais experiente vai olhar aquele relatório e vai falar, ué, 50% de mulheres? Poxa, que legal. Mas quais os cargos? Asseio e conservação, segurança, atendimento. Mas peraí, eu não tenho uma vice-presidente, eu não tenho uma presidente, eu não tenho uma gestora, eu não tenho alguém aqui que manda, eu não tenho uma política de carreira para a ascensão das mulheres, eu não tenho uma política para a ascensão de pessoas pretas. Então, as empresas hoje elas estão sendo instigadas a fazer isso. Não só isso, eu estou indo para a parte social e governamental, mas a parte ambiental também é muito importante. A parte energética. Aqui, né, estamos consumindo uma quantidade considerável de energia, o ar-condicionado, iluminação, sonorização, filmagem. De onde é que vem essa energia? Será que eu não posso produzir essa energia de uma forma mais sustentável e isso entrar no meu relatório, inclusive para a captura de crédito de carbono, e apresentar ao meu investidor e falar, olha, está aqui, eu consigo sanear, eu consigo melhorar a sua produção, eu consigo fazer com que você venha captar mais recursos. Então, a ideia é o que nós fazemos lá no escritório, é viabilizar empresas a captarem recursos verdes. Fazemos desde a parte contratual, né, de olhar o negócio, entender a dinâmica desse negócio, como ele funciona, como nós podemos melhorar. E aí um formulário, né, que não é mais em papel, agora é digital, Tomarco, fica tranquilo, que falaram tanto aqui de metaverso e tudo mais. Nós temos um sistema que as empresas que nos contratam preenchem, são mais de 500 perguntas, que nós conseguimos fazer uma radiografia. A partir daí, nós criamos um cenário ideal, e óbvio que o cenário ideal, ele é utópico. Nós não vamos chegar nele nunca, mas nós vamos diminuir a diferença entre a realidade que nós encontramos e aquilo que seja necessário para a implementação de uma política verde. Com essa política verde, nós produzimos um conteúdo, esse conteúdo vai se manifestar em um relatório, esse relatório, então, vai ser distribuído e temos relatórios maiores e menores, inclusive para a sociedade como um todo. Dentro da parte de governança, especificamente, há uma questão interessante, porque nós vamos falar com as comunidades. Né? E uma experiência interessante desse shopping que eu mencionei é que ele reserva uma quantidade de vagas para as pessoas que trabalham no seu entorno. Isso tem várias vantagens. Sendo absolutamente pragmático e fazendo a mesma brincadeira que o Thiago fez, correndo o risco de ser cancelado, mas o Rio de Janeiro é uma brincadeira que a gente faz, não é para amadores, é um lugar que a ocupação urbana é desordenada. Temos bolsões, se não de pobreza, mas de insegurança. Então, você ter uma política de absorção, de aproveitamento dessa mão de obra do entorno, traz uma pseudo-segurança, ou pelo menos um acordo, um armistício, para que esse seu espaço fique minimamente preservado. Além de você gerar, eu não vou dizer gerar riqueza, porque talvez ideologicamente alguém possa discordar, mas eu consigo gerar oportunidades para diminuir o desemprego de determinado local. Então, uma intervenção que ela não é meramente política de investimento, não é o que nós chamamos de greenwashing. Né? O greenwash é quando você produz relatórios exclusivamente para fazer uma fachada. E essa fachada, ela cada vez menos tem funcionado. Então, a ideia é efetivamente transformar as empresas de qualquer porte. Para quê? Para viabilizar uma captação de recursos cada vez mais disponíveis para ampliação, para o aperfeiçoamento das empresas. Para fechar,
Eu uso o exemplo, eu agora tenho focado muito na questão de energia. E tem empresas que têm mudado a sua matriz energética. Nessa mudança de matriz energética, nós chegamos nas empresas e falamos, olha, está aqui, eu tenho uma empresa que quer comprar energia, uma empresa que quer vender energia. E tem investidor. E agora, né, eu até peço desculpas, não pude assistir, né, as falas de mais cedo, participar das dinâmicas de mais cedo, porque eu estava com um cliente que é justamente uma empresa que consome muita energia para não ter problema de consumo. Por quê? Porque ela tem muitas geladeiras, e aí, para economizar, muita gente desliga a geladeira, o produto estraga, depois religa, aí vende, você é processado. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos ter energia mais barata, vamos otimizar isso e ainda ganhar dinheiro com crédito carbono, vamos conquistar o investidor que vai investir, e eu vou fazer um contrato de longo prazo, de 15, 20 anos, para o investidor ganhar dinheiro, para a empresa ganhar dinheiro, para aquele sujeito que vende energia ganhar dinheiro. Ou seja, é um círculo virtuoso. Então, e eu estou falando de empresas de um capital não tão grande, eu acho que já perceberam, eu falei de mercado, né? Eu falei de supermercado, e são mercados de pequeno e médio porte. E fazendo uma união de 4, 5 mercados, nós identificamos um consumo de energia, né, que chegava a 1 mega, chegamos a um cliente que vendia 1 mega, viabilizamos uma economia ali de 20%, 30% na conta de energia, que é um dos grandes insumos desses empresários, e assim colocamos várias pessoas em contato. E o mais bacana, movimentamos toda uma cadeia de outras pessoas. Por quê? Porque nós tivemos que fazer o arrendamento do espaço, o seguro daqueles equipamentos, compramos equipamentos fotovoltaicos, trouxemos pessoas ali para fazer a manutenção, qualificamos mão de obra. Ou seja, é efetivamente um círculo virtuoso que extrapola a figura apenas desses 3 contratantes e permite que nós cresçamos. Inclusive, vou participar do sorteio porque uma das empresas precisa de uma pesquisa da marca para ver se a marca está ruim ou não, então eu já estou aqui inscrito e quero a preferência por estar do lado do doutor. Agradeço a atenção de vocês e também me coloco à disposição. Já está aceito, agradeço. Eu agora, recentemente, aí o lado do professor falando, eu orientei uma dissertação de mestrado, que é justamente de crédito de carbono, porque o mercado ainda não está o ideal, justamente por causa do valor muito baixo, porque não temos ainda uma atividade estatal de criar uma certificação pública que diminua o custo, né? E iniciativas como essa de bolsa são fundamentais, mas já está aceito. Obrigado. Perfeito. Inclusive problemas aí de certificações feitas de maneira equivocada, você deve ter acompanhado. Então, a gente está apoiando essa iniciativa, entendendo que isso pode ser bom para o país. Acho que o Ministério, inclusive, da Marina, acho que está apoiando também a iniciativa. A gente espera que isso venha trazer um pouquinho mais de confiabilidade nesse processo. E aqui, como instituição, a Lifetime, até porque nós temos a pretensão de abrir capital em alguns anos, esse é nosso projeto, por isso a expansão, por isso o trabalho, a gente investe muito na parte de governabilidade da empresa, de compliance, governança. Então, a gente tem isso, e isso aí é importante demais. Nós não conseguiremos
ir a mercado se isso não tiver exatamente do jeito que a gente pretende alcançar. Então, tudo isso que você falou é extremamente válido, importante, parabéns pelo trabalho. A gente está à disposição aqui, inclusive, para conversar sempre que você necessitar. Vamos, obrigado. Já encerrando antes que a minha sustentabilidade aqui fique comprometida, porque o organizador já está querendo me tolir, foi me orientando do mestrado e está fazendo isso comigo, tá? Tá? Mas investimento, os relatórios são fundamentais. Só para explicar, porque o lado do professor pesa danado, não me mata não, não me mata não. É porque a certificação ela é só aceita na Europa. Você não consegue vender se o europeu não validar. Aí vem a documentação brasileira e ele fala, foi brasileiro. Cadê a metodologia europeia? Para certificar com a metodologia europeia, eu preciso de um consultor europeu que cobre em euro. Então, já entenderam que a coisa ficou feia. Obrigado.